Vamos lá, pessoal, vamos conversar um pouquinho mais a respeito de títulos públicos, tá? Que eu acredito que é a base aonde a gente vai conseguir monitorar nossos investimentos, investir melhor, porque o Brasil é o país da renda fixa, né? Então, se você não souber é, comprar títulos públicos, vender títulos públicos, montar uma carteira bacana, você vai ficar à mercê do mercado, tá bom? Então, o título público é a base de tudo, porque é onde você vai conseguir suas garantias para outras operações, é o que vai te garantir o CDI no ano, né? É o que vai livrar a tua carteira de vários problemas, né? E você vai ter aquela base para acompanhar o CDI. E eu vou aproveitar hoje para responder a pergunta do Bruno Economias. Legal essa tabela com os rendimentos ao mês e ao ano. Seria legal se mostrasse como monta ela. E é sobre isso, não se assustar com a marcação focando no longo prazo. No final do vídeo vocês vão conseguir ver o outro vídeo que eu fiz a respeito de como a carteira ela sofreu, né, desde o dia do Flavius Day, aonde as curvas do DI elas subiram absurdamente. Eu vou colocar aqui para vocês o vou colocar aqui eu esqueci de abrir a plataforma para vocês verem como a coisa anda, né? Tentar abrir na plataforma aqui da XP. E aí vocês vão poder entender que o que vai te guiar para você montar a sua carteira de uma forma bem eficiente é isso aqui, ó, é a curva do DI, tá? Essa curva que vai te mostrar para onde o mercado está achando que os juros vão, né? E na medida que for aumentando ou diminuindo o risco, essa curva vai indo mais para cima ou mais para baixo, tá? Então vocês podem ver, ó, que até o dia 5 de dezembro, que onde foi aquele anúncio da candidatura que o Flávio anunciou que ele vai tem intenção de se candidatar no próximo ano, que ele é o escolhido pelo pai dele e tudo mais, você vê que o mercado não encarou isso de uma boa forma, tanto que o olha o tamanho desse candle no dia, tá? Ele saiu aqui de uma base de 12,594, veja bem, tá? Esses 12,602 que foi a mínima do dia 5, ele equivale que o mercado para os próximos meses está projetando uma taxa de juros, estava projetando uma taxa de juros muito baixa, né? Vocês podem ver que eu tenho essa média de 5 períodos e de 21 períodos e que a taxa de juros ela foi caindo absurdamente. E quando a taxa de juros ela vai caindo, eu aproveito para o quê? Para ir comprando títulos públicos atrelados ao IPCA, a famosa NTN-B, que pode ser a vencimento 2050, 2045, né? Então vocês podem ver que ao longo de 2024 eu escolhi a 2045, aí passou para 2025, eu comecei a comprar a 2050. Tá bom? Porque esse tesouro IPCA, eu acredito que você tem que comprar o mais longo possível para você conseguir ficar bem exposto à marcação a mercado. Porque com a marcação a mercado eu utilizo para comprar os títulos mais baratos, né? E aí no futuro, se essa tendência continuar de queda, o que, que vai acontecer? O título público que eu comprei lá quando estava lá no alto, ele vai se valorizar com a marcação a mercado. E vocês podem ver que se a gente mudar para o gráfico semanal, vocês vão perceber que foi dessa forma que eu fiz. Olha aqui, ó, quando a gente estava aqui em 2024, que teve aquele pico de 15% nos juros futuros, o mercado imaginava ó, que os juros ia subir. Nessa época, eu tive que aproveitar para comprar o Tesouro IPCA. Porra, Sandro, mas a sua carteira não ia desvalorizar? Ia. Por isso que a gente precisa ter aquela consciência que o Tesouro IPCA
pelo menos no meu conceito de entendimento, você precisa ter no máximo 20% da tua carteira. O restante, o que você prefere tem que colocar aí? É o Tesouro Selic, porque aí você ganha esses 15% do período. Né? E você aproveita com 20% da sua carteira para entrar num título mais arriscado, porém você está comprando ele muito mais barato, projetando que a curva vai cair. Né? E fazendo isso, pessoal, não se enganem, vocês podem ganhar em muitas outras coisas que eu também ensino aqui no curso Pense como Empresa. Como que você vai usar esses títulos públicos que você tem na sua carteira para ganhar dinheiro com consórcio, para ganhar dinheiro com imóveis de leilão, para ganhar dinheiro com ações, que é uma coisa que eu não gosto de falar muito, porque eu já me estrepei muito com isso. Mas você pode usar o poder que os títulos públicos te dão de margem operacional para operar outros mercados. Então, voltando, quando ele estava aqui no topo, né, que foi dezembro de 2024, né? Ele estava subindo aqui, ó. Imagina que em agosto de 2024, o mercado projetava que era 10,926 de taxa de juros para o futuro. Isso aqui foi subindo, 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 subindo. O que o Sandro fez? Ele veio aqui em 2004, ó, a partir de agosto, ó, comecei a comprar. Paguei caro nos títulos, né? E ao mesmo tempo, esses títulos foram desvalorizando. E como eu sei que os títulos foram desvalorizando na marcação a mercado? Porque eu também faço o acompanhamento da minha carteira mensal, tá bom? E aí vocês podem ver ó, que desde agosto de 2024 eu separo esse valor de cota é bem simplesinho, pessoal. Eu coloco tudo que eu investi dividido pela marcação a mercado. Isso aí vai me dar um valor de quanto vale cada pedacinho do que eu tenho na carteira. Vocês podem ver ó, que teve mês que eu perdi 4%, teve mês que eu perdi 1%, teve mês que eu perdi 6%, dezembro de 2024 perdi 7%, né? E aí, ó, essa performance anual, eu fechei 2024 com prejuízo na parte de Tesouro IPCA de 19%. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tem que ter muito estômago, tem que ser grana que você não vai precisar usar. Porque se você precisar, o que você vai usar quando você tem eu não digo nem prejuízo porque você não realizou, mas o que você tem aqui de benefício para você? Você pode usar a grana que você tem como margem, tá bom? E eu comecei com valores pequenos, essa é uma carteira experimental para vocês entenderem que vocês podem fazer com qualquer valor. Comecei com R$ 200, pessoal. R$ 200. É lógico que agora o valor está muito maior, mas vocês têm que ver que pode ser feito com qualquer valor. Sobrou R$ 50, coloca lá. Sobrou 40, coloca lá. Mas sempre daquela forma. 80% Tesouro Selic para vocês acompanharem o CDI. E os outros 20% você distribui entre Tesouro e PCA o mais longo possível para você aproveitar a marcação a mercado. Tá bom, pessoal? Então, como que eu faço para montar essa planilhinha? Pessoal, é uma coisa extremamente simples. Eu pego o dia que eu comprei o título, isso aqui, essas informações, você encontra lá no site do Tesouro Direto, tá? Uma próxima oportunidade eu mostro para vocês como que é. Aqui vocês vão colocar o título, tá até ação, porque eu uso a mesma planilha, mas eu vou colocar título, tá? E aí você vai verificar o título. O preço vai ser o seguinte: lá no Tesouro Direto vai ter o valor total da operação, tá bom? Você vai pegar esse valor total que você gastou, vai colocar aqui. E vai ter a quantidade de títulos que você conseguiu comprar. Essa quantidade, como eu falei, ela pode ser fracionário, tá? Então você pode ver que eu comprei 0,16 de um título, que deu um total de 201,82. Então o que quer dizer?
Naquele dia que eu comprei, o título valia 1.261,39. Então eu comprei 0,16 num título que deu o valor de 201,82. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, que isso funciona com qualquer valor. Acima de R$ 30, R$ 35, você já consegue comprar um pedacinho de um título, tá? E aí você foge do risco dos bancos, tá bom? O objetivo aqui é a gente aprender a controlar risco, não é como recomendação, não é nada. A gente tem que aprender a controlar o risco da nossa carteira, o risco das nossas operações, tá bom? Então, com aqui você pode ver que não houveram taxas, tá? Para eu comprar com o Tesouro Direto. As taxas do Tesouro Direto, depois eu vou fazer um outro vídeo explicando para vocês como que funcionam as taxas, tá? E uma coisa que eu sempre gosto de colocar também, pessoal, é a rentabilidade que o título me dá além do IPCA. Por isso que eu sempre digo que esse título ele é híbrido, né? Porque você tem uma parte que é renda fixa, está fixado na hora que você compra, e a outra parte é variável, que seria a oscilação do IPCA. No próximo vídeo que a gente for falar de imóveis, vocês vão perceber como é importante vocês terem uma taxa fixa estabelecida na carteira de vocês, para que vocês possam utilizar essa taxa para conseguir fazer a arbitragem nas taxas de juros de imóveis que vocês forem comprar, tá bom? Então vamos lá. Colocando esses valores aqui, vocês podem ver que no dia 4/1 eu comprei mais um título, né? No valor de 1.154, um valor mais baixo, e eu comprei 0,17 de um título. Pessoal, vocês entendem que o título ele foi caindo de preço ao longo de 2024, tá? A marcação a mercado nesse período me ajudou porque o título está mais barato. Então, na quantidade, eu compro mais. Eu poderia ter tido os problemas sérios se a taxa de juros futura continuasse com tendência de subir, né? Mas o que que acontece? Aqui em janeiro de 25 eu consegui comprar num valor absurdamente pequeno esse título, tá? Comprei uma quantidade muito maior e vocês podem ver que a taxa contratada ela foi maior também, se a gente for comparar, né? 7,39. Vocês me entenderam? E aí eu paguei mais barato. Entretanto, olha o que aconteceu. Vamos ver. Janeiro de 2025. Quando foi aqui em janeiro de 2025 que a taxa começou a cair, olha quanto rendeu num mês, pessoal, na marcação a mercado. O título, a minha carteira de títulos públicos, né? Então, o que eu perdi num ano, praticamente, eu consegui recuperar quase tudo em um mês. Mas por quê, pessoal? Vamos voltar aqui. Dezembro de 2024. O que aconteceu em dezembro de 2024? Em janeiro, ela caiu absurdamente, ó. Ela saiu de um patamar de 15.182 para 14.680. Então, isso já dá uma demonstração que na marcação a mercado, o teu título ele ganha muito valor. E é aí que você recupera. E ao longo de 2025, vocês podem ver que eu só fui dando risada. Ó. 6% no mês, 2% no outro mês, 8% no outro mês, 1,6%, 1,09%. E aí aconteceu em agosto, que vamos ver como que estava no gráfico aqui em agosto. Ele subiu um pouquinho, ó. Deixa eu até colocar no mensal para a gente poder observar com mais propriedade, né? Vocês podem ver que em agosto de 2025, ele caiu bastante. Ele deu uma subida aqui, mas no final do mês ele fechou na queda. E isso já interfere na carteira aqui, tá bom? Eu acredito que não foi nem por isso que a carteira caiu em agosto. Vamos ver o que a gente comprou aqui em agosto de 2025. Não houve muita compra, não. Bom, enfim, não dá para a gente entender, né, direito. Mas, enfim,
Olha o que pode acontecer. E aí nos outros meses foi 1,93, 2,88, 1,99 e aí chegou o mês de dezembro. O que aconteceu no mês de dezembro, pessoal? Teve o famoso Flavius Day. Então, o que aconteceu? De uma curva futura de 12.611, ela deu um pico no mês de 13.522 e hoje está 13.245. O que aconteceu com a minha carteira? Porque eu estava comprando Tesouro IPCA 2050, mês 11, mês 12, paguei aqui, ó. Olha como eu paguei, o valor que eu paguei nesses títulos. Isso derrubou a minha carteira, pessoal. E ela já teve mais, e ela já esteve mais desvalorizada ainda, tá? Ela chegou a 8,50 aqui no mês de dezembro. Então, por isso que eu sempre digo, Tesouro IPCA é para dinheiro que você não vai precisar no médio prazo e tem que ser uma parte da carteira. A outra parte tem que ser alguma coisa que acompanhe o CDI. E quando eu falo alguma coisa que acompanhe o CDI, é o Tesouro Selic, tá, pessoal? O Tesouro Selic é uma ferramenta espetacular para você proteger sua carteira e acompanhar o CDI. Sempre lembrando, não é recomendação. Isso daqui é uma forma de você controlar o risco da sua carteira, tá bom? Então, como a gente estava tomando exemplo, eu tive essa compra em agosto, essa compra em novembro e essa compra em janeiro. E aqui com o Tesouro de 2050, quando abriu a série para a gente poder comprar, eu comecei a comprar. Novembro eu comprei um pouco, dezembro eu comprei um pouco e dezembro eu comprei mais um pouquinho. E aí, como que eu faço para calcular a média, pessoal? Pessoal, é muito simples. Olha o Tesouro IPCA aqui, eu coloco a primeira data que eu comprei, aqui eu coloco qual foi o título, e aqui, ó, eu faço uma fórmula simples de soma, tá? E cadê a soma? Tá aqui, ó, os três tesouros que eu comprei, os três títulos que eu comprei, tá bom? Aí eu vou pegar a cruzinha, vou passar para cá. Vocês podem ver que eu copiei a fórmula. Então, com o total de taxas, é tudo aqui, ó. E eu vou até deixar o pintar de vermelhinho aqui, de amarelinho para vocês perceberem. O total, ó, pegou no amarelo. A quantidade, pegou no amarelo. E aqui eu mudo a fórmula. O que eu faço? Eu divido o valor de tudo que eu gastei pela quantidade. Aí eu vou ter o valor do título, né? O valor do PU, né? Que em renda fixa, títulos públicos, curva de juros, você sempre recebe nos ajustes o PU. E aí mais para frente vai ser um outro vídeo que eu vou fazer a respeito de você operar a renda fixa no derivativo, tá bom? Aí o que acontece, pessoal? Eu vou lá na minha conta da corretora, vejo qual que é a marcação do meu título, ou você pode ir no site do Tesouro Direto também, tá? Para quem não sabe, é aqui, ó. Você vai aqui, Tesouro Direto, é muito simples, pessoal. E aqui você pode clicar sobre o Tesouro. Não, não é aqui não. Será que é como investir? Acho que é lá para baixo. Eu sempre me confundo aqui. Cadê? Aqui, ó. Rentabilidade, histórico de preços e taxas, tá bom? E aí, se eu quero saber quanto que fechou o Tesouro IPCA mais, que é o 2050 que eu tenho, eu vou ter esse valor aqui, ó, 864,60. Eu pego esse valor e divido pela quantidade de títulos que eu tenho, né? Para eu saber o. E aí eu vou colocar aqui. 144,35, ó, bateu certinho. Ah, tá, porque eu não mudei aqui, pessoal. Ó, na parte do investimento, você tem que colocar na parte do resgate também, ó. O valor ele muda.
tá bom? Então é isso. Aí o que, que vai acontecer, pessoal? Eu pego o valor que eu tenho de líquido na corretora, que vai me mostrar, divido pelo valor de todos os títulos que eu tenho, e aí o resultado eu vou colocar aqui. E aqui automaticamente essa fórmula também é bem simples. Você tem a variação em percentual, né? Você vai dividir tudo que você tem pelo que você investiu, e aí você vai ter a variação percentual, tá? Ó, dividindo o que eu tenho pelo que eu investi. E aí, para a fórmula funcionar, você tem que colocar menos 1 vezes 100, que vai dar 9,77%. E aí você pode pegar essa fórmula e copiar aqui para baixo, tá bom? A mesma coisa você vai, o que você, para saber quanto que você ganhou em dinheiro, é bem simples. Você vê quanto que você tem e subtrai o que você investiu. Aí você tem o valor que você tem de resultado financeiro, tá bom? E aqui o valor total do título que você tem. Ah, Sandro, e agora respondendo a pergunta do nosso amiguinho aqui, cadê? O senhor Bruno Economias, tá? Respondendo a pergunta, essa tabela eu criei para eu poder acompanhar mensalmente. Então, todo final de mês eu faço um fechamento, tá? Então, eu marco aqui quanto que eu tenho total da carteira e quanto que foi o meu investimento. E a fórmula aqui é porque aqui eu já tirei a fórmula, tá? Mas você pode ver que eu copiei essa fórmula aqui de baixo. Ó. Eu divido o que eu tenho em carteira, né, na marcação a mercado, pelo que eu investi. E aí vai me dar um valor, certo? E esse valor vai variar perante os meses. E aí, todo final de mês eu venho, crio uma célula nova, copio a fórmula aqui para baixo e depois eu tiro a fórmula daqui de cima para esse valor ficar fixo. Aí eu consigo acompanhar por mês, consigo acompanhar por ano e consigo acompanhar desde o início. É basicamente o que a marcação das cotas de fundo de investimento fazem, né? Eu faço de uma forma manual, mas lá eles têm bastante recurso para fazer automatizar isso. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado nessa questão aí de títulos públicos. Deixem suas perguntas, que com certeza, assim que eu tiver um tempinho, eu vou poder respondê-las. E sempre lembrando, deixa um like aí para fortalecer meu canal. Passa essa informação para frente, né? Se você vê que alguém está com dificuldade de comprar títulos públicos, entender sobre títulos públicos, né? E deixa aqui na caixinha de comentários as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso e paz.